O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana, que inicia, mais uma vez entrando em sua casa para levar informações de saúde e de qualidade de vida. Pensando nisso, hoje a gente traz um assunto que é muito interessante, que são as doenças inflamatórias intestinais. Quem já nunca ouviu, um diagnóstico relacionado ao intestino, relacionado a alguma doença inflamatória, as famosas viroses? Para falar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, por mais uma vez compartilhar comigo e com quem está em casa os seus ricos conhecimentos. Muito obrigado. A satisfação é toda minha. Eu gostaria de falar esse assunto, eu gostaria de enfocar principalmente duas doenças que relativamente são comuns. Primeiro, eu gostaria de dizer que o nosso trato digestivo começa pela boca, esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Aqui passam os alimentos que nós digerimos, que nós absorvemos, mas nesse transcurso, muitas vezes, por fatores muitas vezes bioquímico, ou fator biológico, ou mesmo por fator fisiológico, nós podemos ter alguns transtornos que pode alterar a fisiologia, a integridade anatômica normal do nosso intestino. E eu gostaria de falar principalmente, muitas são as doenças inflamatórias que podem acometer o nosso intestino. Nós temos as viroses, as bactérias, etc. Mas eu gostaria de falar sobre duas doenças, conhecidas como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa inespecífica ou idiopática, que são doenças de característica crônica, inflamatória crônica. E falando um pouco sobre a etiologia das duas, qual é o fator principal que causa esta doença? Infelizmente, até hoje, embora a ciência tenha se debruçado em cima da causa, por que ocorre essa doença, que depois eu vou explicar as características dela, da doença de Crohn, da retocolite ulcerativa, e se chega a uma conclusão que muitas dessas pessoas que são acometidas pela doença de Crohn ou pela retocolite, a sua etiologia pode estar ligada a um fator genético. Esse é um dos pontos. Outro ponto importante, que é mais aceito no momento, é a reação autoimune. O fator imunológico. A reação antígeno-anticorpo que ocorre a nível do intestino, como ocorrendo uma agressão e com isso causando uma reação inflamatória que vem toda a sintomatologia que nós vamos falar depois. Mas começando assim propriamente pela doença de Crohn, o nome é um pouco diferente, mas esse nome foi dado em consequência pela descoberta de um médico gastroenterologista americano, que chamava Dr. Crohn, que recebeu esse nome. Essa doença, como eu falei, ela não tem uma causa definida. Pode ser ligada ao gene, pode ser um fator imunológico que causa essa reação inflamatória. Mas eu gostaria de dizer que a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer segmento do intestino, desde o esôfago até o reto. Mas o mais comum, o acometimento dessa doença se dá a nível do ilho terminal, no intestino delgado e no colo.
é o ponto básico de maior incidência da doença de Crohn. Ela pode acometer tanto o colo ascendente como o descendente também. E a faixa etária que é comprometida vai desde a infância até a idade adulta, no idoso ou na pessoa de 40, 50 anos. O sexo, a prevalência é idêntica para o homem ou para a mulher. E a doença de Crohn, então, é uma doença que se caracteriza por processo crônico de recaídas e melhoras. Tem período que o paciente passa bem, de repente ele volta a ter uma recaída por algum fator qualquer. Mas eu gostaria de dizer que hoje, no mundo que vivemos, hoje, a doença de Crohn tem tido uma ascendência maior. Por quê? Nós vivemos num mundo assim, um pouco agitado. Um fator emocional exaltado, o estresse. A nosso tipo de alimentação. Embora tudo tenha um fator, como eu disse, autoimune, mas esses fatores secundários têm muita importância no desencadeamento da crise. Não na etiologia, mas no desencadeamento da crise. A pessoa que tem a propensão, tudo, para a doença de Crohn, realmente o fator estresse, o fator emocional, a alimentação, muitas vezes tem importância na sintomatologia que pode ter. E o que ocorre de fato na doença de Crohn? Ocorre o quê? Ocorre uma reação inflamatória que acomete todas as camadas do intestino. Não só a mucosa interna, mas também a muscular. Ela acomete todas as camadas. E causando o quê? Muitas vezes, feridas, são úlceras, espessamento da mucosa, reação inflamatória, né? Muitas vezes causando até, dependendo do quadro, da gravidade, obstrução. E a sua sintomatologia, eu gostaria de dizer, é variada. Vai muitas vezes desde diarreia frequente, febre, muco, falta de apetite, emagrecimento. Mas o que incomoda muito o paciente é a diarreia frequente, a necessidade que tem de evacuar. Certo, nós estamos encerrando este bloco, mas antes eu gostaria de falar de uma dica de saúde e beleza. Eu estou falando da Via Laser Depilação, que é a maior rede de Santa Catarina e única no estado a utilizar o laser Alexandrite, que é considerado o método mais eficiente na remoção de pelos. Imagine não precisar mais se preocupar com a depilação sem ter que ir ao salão toda semana. Faça uma visita, a Via Laser fica no Farol Shopping, telefone 3626-1081. Nós estamos encerrando o bloco, mas não saia daí que a gente já volta falando mais sobre doença inflamatória intestinal. Fique ligado com a gente.